Ai, gente, hoje é um ótimo dia fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, tenho 19 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E depois de uma semana exaustiva e desesperadora, eu vim aqui contar pra vocês como é que foi a minha primeira semana de medicina. Eu passei em medicina, como eu já contei em outro vídeo pra vocês, em maio desse ano, e agora em agosto começaram minhas aulas, porque eu passei no segundo semestre. Calma, gente, eu comecei na primeira fase normal, mas eu entrei na turma do meio do ano. As turmas da UFSC são enumeradas de acordo com o ano que você entrou e o semestre. Então eu entrei em 2023, segundo semestre, então é 23.2. Hoje é dia 13, é um domingo, e semana passada começaram as minhas aulas de medicina na UFSC, pro meu desespero. E pra minha alegria também, né, gente? Eu tava cansada de ficar de férias em casa. E como foi, eu vou te contar nesse vídeo. Eu não vou ficar detalhando como é que foram os meus dias, porque esse vídeo vai ficar muito chato. Se você quer saber mais detalhes sobre os dias certinho, me segue no Instagram que eu sempre deixo os meus stories ativos sobre o que eu tô estudando no dia, pra vocês se desesperarem junto comigo. Mas basicamente, a primeira semana foi só de acolhimento. Não só, teve aula, mas assim, foram 4 aulas. O resto foi acolhimento mesmo. Acolhimento ao curso, acolhimento à universidade. Primeira aula que a gente teve no primeiro dia de aula foi uma reunião da coordenação da fase. Então estavam presentes a coordenadora da fase, que é uma das minhas professoras, coordenador da medicina, o secretário da medicina e o diretor do CCS. CCS é o Centro de Ciências da Saúde. Eles deram as boas-vindas, e isso já deixou meu coração quentinho, e explicaram um pouco de como funciona a faculdade de medicina, como é que vai funcionar a fase. Não chegaram a explicar a questão de nota e matéria não, tá? Também eles praticamente imploraram pra gente não se matar estudando. Logo depois, gente, o resto da segunda-feira inteira e terça-feira foi SAC. SAC é a Semana de Acolhimento ao Calouro. A SAC, ela é organizada pelo Centro Acadêmico Livre de Medicina, ou o CaliMed, que é o centro acadêmico ali de Floripa. O CaliMed organiza a SAC justamente para evitar os trotes. Na UFSC, trote é proibido. E a pena para quem faz trote é ter a matrícula cancelada. E justamente para não ser um trote, né, pesado, que as pessoas iam se sentir, sei lá, meio constrangidas, o CaliMed pegou essa primeira semana dos calouros e montou a SAC. Então, segunda-feira, depois dessa reunião, a gente durou umas 2 horas, mais ou menos. Então, segunda-feira de tarde e terça-feira o dia inteiro foi SAC. Basicamente, tinha muita apresentação de instituições. Quinta-feira foi apresentado para nós a Atlética da Medicina ali de Floripa, que é a AMED UFSC, que inclusive o mascote é o tubarão, porque é uma ilha. Teve apresentação também do CaliMed. Terça ou na quarta-feira teve a apresentação do DENEM, que é a representação dos estudantes de medicina no Brasil, nacionalmente. Então teve bastante apresentação de instituições. O próprio CaliMed, né, apresentou algumas, tipo as ligas, iniciação científica, para nos ambientar mesmo, nos fazer entender o que é a UFSC, porque a gente meio que brotou ali, né, um calor. Até no vlog do primeiro dia eu contei um pouco mais sobre essa ambientação que o CaliMed fez. Depois do CaliMed, ainda na segunda-feira, a gente foi entregue nas mãos dos nossos veteranos e, gente, a gente sofreu. Brincadeira, não foi trote. A gente ganhou aquelas plaquinhas, né, que inclusive fazia parte, que a gente tinha que usar a semana inteira. A gente ganhou também um balão. Aí a gente tinha que usar essas plaquinhas e manter o balão cheio a semana inteira e ficar andando por aí com uma plaquinha e um balão na mão. Sem falar que era extremamente desconfortável. Tipo assim, a plaquinha nem tanto porque tu colocava no pescoço e ia, né? Agora o balão tinha que ficar segurando. Nossa, era um saco. Pra almoçar no RU foi um porre. Desde a segunda-feira a gente almoçou no RU. O RU, gente, é o RU. Eu já contei um pouquinho pra vocês sobre como é o RU. De tarde na segunda-feira foi a gincana dos calouros. Tinha tudo pra ser muito legal, mas começou a chover e aí deu um pouquinho errado. Mas basicamente teve corrida de saco e queimada. E aí logo depois caiu a chuva, a gente saiu dali e aí teve só uma competição que foi em ambiente fechado, que foi de descobrir cheiro. A gincana, ela vai acabar na calorada. Acabou no caso, né? Porque a calorada foi sexta-feira. E aí, tipo, a gente tinha que levar os balões na calorada e aí isso ia dar pontos pra nossa equipe, senão a gente ia perder. Segunda-feira foi isso, assim, foi basicamente a apresentação das instituições e a gincana mesmo dos calouros. Na terça, na quarta e na quinta ainda teve saque. Na terça-feira foi saque o dia inteiro, que eu fiquei mega cansado. Na quarta-feira foi saque de manhã, porque de tarde teve aula. Ou não, foi ao contrário, de manhã teve aula e de tarde foi saque. E na quinta teve só um período pouquinho, tipo, foi umas 2 horas de saque, só que foi quando a gente foi apresentado a Atlética. Foi basicamente palestra. A gente tinha palestra de tudo, começou até a repetir as palestras. Eu gosto de palestras, mas eu tava ficando um pouco cansada, porque eu queria ter aula. As palestras foram, inclusive, no auditório do HU. Pra quem não sabe, gente, o HU é o Hospital Universitário, que é da UFSC, e ele tem um bloco anexo que você consegue entrar livremente por dentro do HU, se você estiver dentro do HU, que é onde o pessoal tem as aulas de medicina. Não eu, no caso, a gente só tem aula lá a partir da terceira fase. Só que tem um auditório lá, e aí o SAC levava a gente pra lá, pra gente ficar feliz. Também porque era um lugar maior, então a gente ficava mais confortável do que na nossa sala de aula ali no CCS. Foram palestras de muitas coisas. Teve palestras sobre saúde mental, teve palestras sobre questão de posto de saúde, atenção primária da saúde. Teve palestras sobre como avaliar pesquisas, sobre como encontrar pesquisas ou artigos científicos. Teve uma palestra muito legal que foi tipo, como você vai estar daqui a 6 anos, que era de uma veterana de todos, que ela tá na 12ª fase. Ela deu dicas pra gente começar assim como calouro com o pé direito. Basicamente, o que eu aprendi da SAC? Eu aprendi a não pegar tanta coisa.
coisa. É um mal de calouro, tem muitos calouros emocionados que fazem isso, e eu sou um pouco emocionada, então tenho que tomar cuidado de sair pegando tudo no primeiro semestre e acabar sendo um primeiro semestre muito ruim. E aí chega no segundo semestre a pessoa já tá muito cansada. Também falaram bastante sobre a convivência entre a turma, que se a turma tivesse uma convivência muito legal, ia ser melhor pra todo mundo. Foi legal? Foi muito legal, mas assim, no final do dia, eu não tava mais acostumada a estudar, gente, porque eu tava de férias. Então no final do dia eu tava muito cansada. Aprendi, sim, algumas coisas nas palestras. Também teve, na terça-feira de tarde, territorialização. Eles pegaram os nossos veteranos diretos, que são da 23.1, e fizeram um tour pela UFSC. Que não fizeram bem um tour, né, gente? Eles pegaram a gente pela mãozinha e levaram a gente nos lugares que a gente vai ter aula. Porque seria muito fácil se a gente tivesse aula em um só lugar. Mas não é. A gente tem aula em uns 1000 prédios diferentes. Sem falar, o centro de eventos que a gente tem que ir, não tem aqui, mas assim, é legal ir de vez em quando, porque tem várias coisas lá. Tem a livraria, tem restaurante, se você estiver enjoado do RU. O próprio RU, mas o RU a gente já conhecia desde segunda-feira, porque a gente foi com eles pro RU, porque a gente não sabia onde era, então eles levaram a gente. E os outros prédios que a gente tem aula. Basicamente, a gente tem aula em 4 lugares, mas pode ser 5. A nossa sala principal é o CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde. A gente tem uma sala da primeira fase de medicina lá. Mas a gente também tem aula em outros 4 lugares, que são CCB, CCB, CCB. O CCB, gente, ele tem 3, não é bem 3 blocos, assim, 3 centros, eu diria. O CCB é o Centro de Ciências Biológicas. O que acontece? O CCB, ele tinha um prédio bem antigo, assim, que a gente tem aula nele, que é o MOR, só que o prédio tava muito antigo. E aí a UFSC pegou e construiu um CCB novo, que a gente chama de CCB médio. Só que depois ainda a UFSC construiu mais um CCB, que a gente começou a chamar de CCB novo. E eu tenho aula nesses 3 lugares. Então tem o CCB velho, que a gente chama de MOR, porque é mais fácil, que é MOR de morfológico. Tem o CCB médio e tem o CCB novo. No CCS, a gente tem aulas mais assim, bem teóricas. A gente não tem aula prática no CCS. No MOR, que é o CCB velho, que é a Laga, a gente tem aula de anatomia, assim. Então os laboratórios de anatomia estão no MOR. Se a gente quiser ir lá estudar, porque a gente pode estudar a hora que a gente quiser, quando a gente quiser, a gente vai pro MOR. E as aulas teóricas de anatomia também são no MOR, são no anfiteatro do MOR, que é só um nome mais bonito pra sala de aula. No CCB médio e no CCB novo, eu sei que são aulas práticas, mas eu não tive aula lá ainda, então eu não vou conseguir lembrar de cabeça quais aulas que são lá. Mas eu acho que é tipo histologia e biologia celular, mas eu não tenho certeza. Tem outros lugares que a gente tem aula? Tem o ortodidático, por exemplo, que a gente tem aula de narrativas comparadas, mas assim, é só uma matéria, tipo, então eles nem levaram a gente, até porque o próprio professor vai levar a gente. No segundo dia, eu andei 15 quilômetros. E acho que foram uns 8 dentro da UFSC, mais ou menos. O resto foi porque eu tive que ir e voltar na minha casa algumas vezes, porque eu tinha esquecido coisa. Mas eles levaram a gente pra fazer um tour pra gente saber onde era. Funcionou? Um pouco, só que assim, eu me perdi igual quando eu fui pro MOR. Mas é normal, os próprios veteranos falaram que a gente ia se perder, porque o MOR, por ele ser um prédio muito antigo, que é um dos primeiros prédios que a UFSC construiu, na verdade, ele é um labirinto. Ele é grande, ele tem só um andar e ele é um labirinto. É muito fácil de se perder no MOR. E também o MOR é um dos prédios que menos tem circulação de pessoas, porque não tem muitos cursos tendo aula lá, justamente por ser um prédio antigo. Consequentemente, acaba se tornando um pouquinho perigoso se andar lá, se for de noite. Mas as nossas aulas são todas de manhã, que são de anatomia, então a gente não tem muito esse problema. Os outros CCBs, eles ficam perto do CCS, sim, não tão perto, mas ficam um pouco perto. O longe mesmo é o MOR, que é o que tá me quebrando quando eu tenho que ir pro MOR, meu Deus, eu dou uma pernadinha. Mas eu falei que são 4, mas podem ser 5, né? A gente pode ter aula no HU, não é o normal, e a gente não tem uma sala no HU. Por que a gente pode ter aula no HU? A gente pode ter palestra no HU, se tiver alguma sala faltando, ou uma sala que tá em reforma, a gente vai pra HU. Mas foi essa a territorialização. Quarta também teve mais palestra, e também teve a territorialização no HU. Eu acho que foi... Não foi na quarta, a do HU, foi na quinta. A do HU, a territorialização dentro da HU, não foi pela SAC, nem pelos veteranos diretos. Foi por uma liga, a LACAGE, que não me engano, uma liga de cirurgia gástrica, que eles ofereceram pra nós uma territorialização da HU, porque eles estão oferecendo os estágios pro pessoal da primeira fase, que eu não vou participar, mas tem um colega meu que vai. E aí o pessoal que ia pro estágio precisava conhecer o HU, né? E aí eles aproveitaram e ofereceram pra turma inteira. E aí eles pegaram, dividiram a gente em 3 grupos e foram passeando pela HU com a gente. Conheceu, por exemplo, emergência. Cara, gente, emergência eu fiquei apaixonada, sério, eu adorei a emergência. Eu sei que a emergência do HU não é muito referência, não é que ela seja ruim, mas ela não é referência. Tem outras referências em Floripa, mas eu amei a emergência. Também mostraram um ambulatório pra gente, o lugar onde o pessoal ficava internado, a ala cirúrgica, alguns laboratórios que tinha no HU, se não me engano, eles também mostraram. O HU eu achei enorme, mas é considerado um hospital pequeno. Mas eu achei bem grande, eu acho que é porque eu tô acostumada com os hospitais de Criciúma. Questão de aula. Eu tive algumas aulas
aulas na primeira semana que já foram suficientes pra me deixar de cabelo em pé. Antes de começar a falar, eu só quero deixar claro, eu não estou falando de professor, tá? Eu estou falando de matéria mesmo. Eu estou tirando o professor da equação, que teve professor maravilhoso que eu não gostei da matéria. Isso aconteceu essa semana, inclusive. Mesmo tendo conteúdo que eu não gostei, aulas que eu não gostaram pela questão do conteúdo mesmo, que eu já imaginei que eu não ia gostar, inclusive, que foi embriologia. Mesmo assim, gente, eu me senti muito mais motivada a estudar do que quando eu tava estudando vestibular. Pra vocês terem uma ideia, ontem de noite eu tava estudando embriologia e, gente, eu odeio embriologia. Não quer dizer que só tem conteúdo legal, isso é mentira, isso é mito. Claro que também, gente, eu tô no começo, então provavelmente até o final do semestre eu vou estar com o ranço dessas matérias. Eu tive aula de 3 matérias: anatomia, embriologia e bioquímica. A única matéria que eu tive mais de uma aula foi anatomia. Eu tive 2 aulas de anatomia essa semana. Pra anatomia, eu gostei, só que eu sei que depois ela vai ficar um pouquinho chata porque é muito decoreba e eu não gosto de decorar. A primeira aula eu não gostei tanto porque foi uma aula bem teórica, um pouquinho confusa, porque a gente tava sendo apresentado a anatomia, então falamos de planos, de eixos e, cara, isso é um pouquinho complicado. Mas eu gostei. Só que a segunda aula eu amei. A segunda aula foi no MOR. Foi uma aula totalmente teórica, então eu não usei meu jaleco ainda. Eu usei meu jaleco só pra entrar no HU, mas assim, foi só pra territorialização mesmo. A anatomia teórica que a gente teve lá, eu já gostei, sabe? Porque a professora não ficou jogando um monte de termos pra cima da gente, ela só explicou o básico de sistema esquelético, que agora a gente vai ter sistema esquelético em anatomia. Depois é sistema tegumentar, articulações, neuro, enfim, músculos. Só que ela explicou o básico de sistema esquelético, então ela explicou, tipo, a classificação dos ossos, sistema apendicular, sistema axial, que eu não sabia a diferença e eu descobri, eu fiquei tipo, sistema axial é tipo a coluna vertebral, as costelas, o crânio e é isso só. E o apendicular é o braço e as pernas. Foi uma aula só de 2 horas também, isso facilitou pra eu não criar um ranço. Quando a aula é de 4 horas, tu fica muito cansado. Eu fico muito cansada. E eu gosto dessas aulas que são menores, porque você fica mais focado mesmo. Então eu gostei de anatomia e semana que vem a gente tem a primeira aula prática. Agora, embriologia e bioquímica. Bioquímica eu tava achando que eu ia gostar mais. Embriologia a gente foi um porre. De novo, não tô falando do professor, tô falando da matéria mesmo. A matéria é difícil. São muitos termos específicos que a gente tem que decorar. A aula foi difícil. Foi uma aula de 4 horas, então no final eu já tava tipo... Eu comecei a aula mega animada, anotando tudo e eu terminei quase dormindo na carteira. Essa parte foi bem difícil, a parte da adaptação. Eu acho que depois vai melhorar. A primeira aula de embriologia foi espermatogênese. Bioquímica, quase a mesma situação. Eu gostei um pouco mais que embriologia. Apesar de também ter termos altamente específicos, eu já estava mais familiarizada com os termos. Porque eu gostava mais de bioquímica na escola do que embriologia, então consequentemente eu gostei mais. Também é cheio de terminhos que a gente tem que decorar, e a gente vai ter que decorar os 20 aminoácidos essenciais e não essenciais do corpo. Mas foi isso. Eu estudei embriologia ontem. Além disso, nossa, isso aí é complicado. Toda aula de embriologia, a gente recebe uma atividade, é só de embriologia, não é das outras matérias, não. A gente recebe uma atividade com algumas questões discursivas e que vale 1/10 na média. Aí são 10 atividades, e aí no final do semestre forma um ponto. 1/10 é pouco, só que um ponto é muito. E aí já foi mandado pra gente uma atividade que eu já fiz. Eu fiz ontem. Cara, eu demorei algumas horas nessa atividade. Tinha que ficar pesquisando um livro. Então eu ficava com vários livros abertos pesquisando. Isso foi muito chato. Foi bom porque eu me senti na faculdade. Essas atividades, elas são concluídas, elas têm que ser concluídas até o próximo dia de aula. Até agora tava de boas, né? Porque eu tive aula de embriologia na quinta-feira e a próxima é na segunda, então eu tive final de semana. Mas, por exemplo, semana que vem eu vou ter aula na segunda e na sexta. Foi basicamente isso a minha semana. Em bioquímica a gente aprendeu sobre aminoácidos. Agora vamos pras perguntas. A UFSC te decepcionou em algum ponto? Não decepcionou. Na verdade, ela até me surpreendeu positivamente. Não quer dizer que a UFSC não tenha problemas. Tem. Como todo lugar do mundo. Tem problemas, tem defeitos. Só que primeiro que eu já sabia desses problemas antes de entrar lá. E também esses problemas, eles não são problemas que interfiram tanto assim na minha formação, sabe? Não é algo tipo, nossa, eu achei que o HU era incrível, mas na verdade ele é uma porcaria. Não é assim. São problemas secundários. E até me surpreendeu a UFSC em algum sentido. Por exemplo, eu achei que na primeira fase a gente nem podia entrar na HU, só que a gente pode. Eu achei que as nossas aulas no HU, elas eram bem seletas. Eu achei que tirando os estágios você não podia ficar muito zanzando no HU, e a gente pode. Basicamente o HU é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser. E isso me surpreendeu muito positivamente. Essas oportunidades, cara, as oportunidades na UFSC que me surpreenderam muito. Quantidade de ligas, de projetos que a gente pode participar. Como foi o processo de mudança e conhecer a cidade? Eu já tinha me mudado pra Floripa no ano passado. Inclusive, eu falei nesse vídeo aqui. Ano passado foi muito mais pesado pra mim, porque eu não estava me mudando por um motivo bom. Eu estava me mudando pra fazer cursinho, e a minha vontade era estar me mudando por causa da faculdade, não do cursinho. Então acabou que foi uma mudança muito pesada, como eu contei nesse vídeo aqui também. Nesse ano foi diferente. Ano passado eu não conhecia muito a cidade, eu ficava só no centro. Então eu acabei não conhecendo muito. Esse ano eu tô conhecendo mais.
mais. E processo de mudança, esse ano foi bem leve, mas é porque eu já tava acostumado do ano passado a viver lá. Teve festa de recepção dos calouros? Sim, teve, mas eu não fui. Foi a calorada, que foi nessa sexta, inclusive, sexta de noite. Eu não fui porque eu tava vindo pra Criciúma, final de semana, Dia dos Pais, eu não ia faltar esse final de semana nem a pau. Também porque eu sou bem caseiro, não curto muito em festa, então nem fazia sentido pra mim ficar em Floripa. Mas teve, foi sexta-feira à noite. Minha turma foi, uma boa quantidade, assim, não foi a turma inteira, também teve gente que voltou pra casa. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com um amigo que também quer fazer medicina. Mande sua pergunta aqui nos comentários que vai ser um prazer imenso pra mim te responder. Já ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me siga nas minhas redes sociais pra ter todas as notícias ao vivo. Beijo, gente, até mais!